Continue com seus olhos fechados, linda. Continue com seus olhos fechados. Teu pensamento voltado para o alto nessa hora, em nome de Jesus. Eleve teu pensamento ao trono da graça. Aleluia, Deus amado, Pai Todo-Poderoso. Te agradecemos, Deus, mais uma vez por esse momento na tua presença, por esse momento, Deus, que o Senhor permitiu que nós estivéssemos, Deus, na tua casa, Deus, nesse lugar onde o Senhor preparou para que nós juntos, Deus, pudéssemos aprender, Deus, a tua palavra, Deus, com a tua palavra. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar e te agradecer por cada vida que o Senhor permitiu, Deus, que estivesse aqui, Pai. Em nome de Jesus, abençoa que os teus filhos, Deus, possam sair daqui, Deus, com algo mais, Deus. Assim como diz a tua palavra, que nós venhamos a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. E sabemos, Deus, que a partir do momento que nós temos o conhecimento dentro de nós, Deus, nós podemos ser libertos, Deus, de tantas coisas que muitas vezes nos prendiam. Pai, abençoamos esse momento, santificamos e apresentamos diante de Ti nessa noite, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, amado? Boa noite aos irmãos. Shalom. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico. Qual é o tema, amado? Você se lembra do tema? O sangue de Jesus tem poder. Não é esse o tema, não. Eu estou admirando. Os últimos dias da raça humana. Não é isso? Os últimos dias da raça humana onde? Aqui na Terra. E eu comentei com os irmãos, eu disse aos irmãos que antes de nós darmos início ao assunto diretamente, porque quando a gente começa aqui dificilmente a gente para, né? Mas eu comentei com os irmãos que nós íamos falar uma coisa, o irmão comentou conosco, nós achamos por bem, porque talvez seja dúvida assim, de outras pessoas também, né? E eu tomei a liberdade de falar isso no estudo, porque às vezes, irmão, você pensa em fazer um comentário, você pode pensar assim, puxa, esse comentário é bobo, irmão. Às vezes alguma outra pessoa que talvez tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, ela talvez não venha perguntar por constrangimento. Então aquilo que a gente comenta pode servir de benefício para outra pessoa, de edificação para outra pessoa. Como por exemplo, um testemunho. Tem pessoas que falam assim, vou dar testemunho, já aconteceu mesmo, mas Jesus mandava testemunhar. No Antigo Testamento se testemunhava. Você vê pessoas na Bíblia testemunhando aquilo que o Senhor fez nas suas vidas. E através do testemunho que é dado, edifica a vida de muitas outras pessoas. Gera crescimento isso, né? A pessoa vai crescendo na presença do Senhor. E algo assim que nós estávamos comentando dias atrás, no final do culto, é a respeito de a pessoa ela se colocar como que no lugar de Deus, ou não sei se você já chegou a ler isso na Bíblia, Deus falar através da pessoa, eu sou o Senhor, e falo assim, 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 assim eu faço. Né? Isso era bem comum no Antigo Testamento. Deus falava muito através dos profetas, assim, Deus usava muitos profetas para falar a respeito desse assunto. Mas eu separei para comentar com você, porque isso é muito conhecido. Né? Está em 2 Reis, 1 Reis, vou abrir aqui junto com você. 1 Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis. Lembrando que no Antigo Testamento nós temos livros, né? No Novo Testamento temos os Evangelhos, depois livros nós temos somente Atos e Apocalipse. O restante, né, são cartas, né? Os Evangelhos e as cartas. 1 Reis capítulo 17, no versículo 1 mesmo, é uma coisa assim bem clara. Daqui a pouco eu vou mostrar algo no Novo Testamento. 1 Reis capítulo 17. Você encontrou? Se você não encontrou, vamos comigo. Está escrito assim, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor. Eles falavam isso, irmãos, diante de autoridades. Eles falavam, vive, ó rei,
Vive para sempre, ó rei. É uma expressão que eles usavam diante das autoridades. Quando Elias fala isso, de certa forma, ele está mostrando quem é o Deus deles. Então, disse Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a palavra de quem, irmão? Mas não é a palavra do Senhor? Segundo a minha palavra, Elias diz. Essa intimidade, ele sabia a vontade de Deus. Então, a intimidade, a amizade da pessoa com Deus faz com que a pessoa ela tome isso para si. E lá em Tiago, o próprio Tiago diz que Elias orou e choveu, ele parou de chover, depois ele mesmo orou e voltou a chover. Ou seja, conforme a palavra dele. Então, é como se a pessoa ela tomasse, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Não como Lúcifer, cristão, né? Que ele sentado no trono, mas assim, pela comunhão. Né? Só um bobão, né? Camarada lá, fala uns negócios desses. Então, irmãos, mas ele na intimidade, é como, por exemplo, nós, irmãos, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. A Bíblia fala que somos embaixadores, representantes. Um representante, ele leva o nome do outro, mas como sendo o outro. Se, por exemplo, os representantes de empresas, por exemplo, eles vão representando a empresa, ou seja, é como que a empresa estivesse ali, sabe? A aparência deles é como se as pessoas estivessem olhando para a própria empresa. Então, quando algo é negado através deles, né, é a própria empresa que é negada, ou o produto que é apresentado é negado, mas a pessoa ela representa. Deus nos deixou como embaixadores de Cristo aqui nessa terra. É por isso que a Bíblia diz, né, que a gente... Por isso que a Bíblia diz que a gente reflete a glória de Cristo, né? Deixa eu tirar essa conexão aqui, antes que ela me tire. O sinal aqui pega forte, então ele fica entrando. Deixa eu desconectar, ele já cortei o baratinho. Então agora vamos lá em Atos dos Apóstolos. Isso no Antigo Testamento. Atos dos Apóstolos. O que é Atos mesmo, irmão? Atos são atitudes, né? Aquilo que os apóstolos fizeram, não é isso? Atos dos Apóstolos. Porque antes dos Atos dos Apóstolos eram as atitudes de Jesus, né? Aquilo que era escrito através dos evangelistas, né? Depois de Jesus, né, então, os apóstolos, eles assumiram esse papel. Então, o que acontece é uma história bem conhecida. Muitos já conhecem essa história, muitos já ouviram falar dessa história. A história de um casalzinho, na comunhão, e foram na comunhão para o inferno. Então, não basta simplesmente ter comunhão, precisamos ter comunhão na presença de Deus, amém, irmãos? Então eu vou ler uma historinha para você. Veja o que você pensa disso. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, ou seja, ela estava bem consciente disso, eles como que entraram em acordo. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, eles tramaram lá, sabe? Na verdade, irmão, de repente você pode olhar aqui, você pode pensar assim: puxa, pastor, mas eu não entendo assim muito bem essa história. Deixa eu falar uma coisa para você. No final do capítulo 4, você vai entender exatamente o que aconteceu aí. Aconteceu que as pessoas estavam vendendo os seus bens e depositando aos pés dos apóstolos para que fosse dividido, né, por igual, para que outras pessoas também fossem alcançadas, outras pessoas tivessem suas necessidades supridas. E até então normal. Mas, por exemplo, não era obrigado a doar tudo. Eu, por exemplo, vendo minha propriedade, se eu quiser doar 50%, por exemplo, ou 10%, por exemplo, normal. Mas eu diria, vendi, vou doar só 10%, ou só 15%, ou só 20%, ou 50%, ou estou colocando tudo. A questão não era essa.
A questão é que Ananias, ele quis se engrandecer. No final, os 4 últimos versículos do capítulo 4, você vai entender. Ananias, ele quis se engrandecer diante dos outros que estavam fazendo. Então ele vendeu e deu a parte só, e falou, não, é tudo. E reteve parte. Então ele reteve. Ele não simplesmente ficou com aquilo que é dele. Ele reteve, mas na verdade a mentira fez com que Ananias ele fosse a ruína. Mas olha só. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes? Para quem que ele mentiu? Mas ele não mentiu para Pedro? Mas não era Pedro que estava ali? Então, por que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da propriedade? Ou seja, então você percebe que a pessoa está representando o próprio Deus e ela é vista como se o próprio Deus estivesse ali. Como, por exemplo, quando você fala em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ali falando na autoridade que ele deu. Sabe? É algo assim bem interessante, bem forte, bem curioso até mesmo. Então, é como se ele estivesse se colocando no lugar do próprio Senhor também. Mas isso pela intimidade, né? Pela comunhão que se tem com Deus. Mas em várias outras passagens você encontra isso. Se você quiser comentar alguma coisa, depois você fica à vontade, tá bom? Agora eu fiquei também de mostrar algo para os irmãos, antes de entrar diretamente no assunto. Fiquei de mostrar algo aos irmãos. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Eu fiquei de mostrar algo aos irmãos. Eu queria primeiro que vocês assistissem, tá bom? Eu queria que vocês despertassem, vamos dizer assim, um olhar crítico a respeito daquilo que vocês viram. Não crítico para falar mal, não. Crítico assim para aquele cheiro, sabe? Sabe quando você sente um cheiro? Quando você sente um cheiro estranho, esse tempo atrás nós sentimos um cheiro estranho na hora que nós entramos no carro lá do Retiro São João. Nossa, que cheiro é esse? É porque alguém amassou alguma coisa lá atrás. Você sabe o que é, né? Nem olha no pé de quem para não constranger ninguém olha no pé de ninguém. Deixa pra lá. Isso não é chato. Então, aquela coisa, então todo cheiro, você sente um cheiro assim, você sabe de onde vem, você sabe até o que aconteceu. Bom, o cachorro fez alguma coisa no caminho onde não devia, alguém que percebeu no escuro, pisou em cima e veio para cá. Esse cheiro todo. Então, você visse por trás, além, sabe, daquilo que está diante dos nossos olhos. Além do que os olhos podem ver, é um CD da Oficina G3. Mas é além daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, quando você assistir um filme, por exemplo, você vai ter um olhar, por exemplo, crítico a respeito do que o pano de fundo, né? O que tem por trás disso. Então, esse vídeo eu vou mostrar ele para você, depois você me fala o que você achou, o que você viu de interessante, se você viu alguma coisa de interessante, se você não viu também, ou se você só pode falar, não, legal, joia. Tá, então, vou passar para você e depois você me fala. Onze perguntas feitas para o diabo. Quem o criou? Foi criado pelo próprio Deus, bem antes da existência do homem. Como você era quando foi criado? Vim à existência já de forma adulta, e como Adão não tive infância. Eu era um símbolo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e minhas vestes foram preparadas com pedras preciosas. Onde você morava? No jardim do Éden, e caminhava no brilho das pedras preciosas do Monte Santo de Deus. Qual era a sua função no reino de Deus? Como querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus, minha função era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. Um terço deles estava sob meu comando. Atenção, dizimistas, a essa pergunta e resposta. Alguma coisa faltava a você? Não, nada. O que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter? Isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras como espelho e percebi que sobrepujava os outros anjos. Talvez não a Miguel ou Gabriel. Em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado como Deus e passei a desejar isto no meu coração. Do desejo passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus.
e ser semelhante a ele. Num determinado dia tentei realizar meu desejo, mas acabei expulso do santo monte de Deus. O que detonou finalmente a sua rebelião? Quando percebi que Deus estava para criar alguém semelhante a ele, e por consequência superior a mim, não consegui aceitar o fato. Mas desde então, os verdadeiros propósitos do meu coração. O que aconteceu com os anjos que estavam sob seu comando? Eles me seguiram e também foram expulsos. Formamos juntos o Império das Trevas. Como você encara o homem? Tenho ódio da raça humana e faço tudo para destruí-la, pois eu a invejo. Eu é que deveria ser semelhante a Deus. Quais são as suas estratégias para destruir o homem? Meu objetivo maior é afastá-los de Deus. Eu estimulo a praticar o mal e confundo suas ideias com mar de filosofias, pensamentos e religiões cheias de mentiras, misturadas com algumas verdades. Envio meus mensageiros travestidos para confundir aqueles que querem buscar Deus. Boto uma mentira parecida com a verdade, induzindo o homem ao engano e a ficar longe de Deus, achando que está perto. E tem mais. Faço com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica, tendo estimulado o orgulho, a soberba, o egoísmo, a inimizade e o ódio dos homens. Trabalho arduamente com o meu séquito para enfraquecer as igrejas, lançando divisões, desânimo, críticas aos líderes, adultério, mágoas, friezas espirituais, avareza e falta de compromisso. Tento destruir a vida dos pastores, principalmente com sexo, ingratidão, falta de tempo para Deus e orgulho. E sobre o futuro? Eu sei que eu não posso vencer a Deus, e me resta pouco tempo para ir ao lago de fogo e em prisão eterna. Eu e meus anjos trabalharemos com afinco para levarmos o maior número possível de pessoas conosco. Medite nessa mensagem. Veja que foi elaborada com base nos versículos bíblicos. Com isso, é uma ilustração da mais pura verdade. Como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Meu irmão, o que você viu hoje no vídeo? Morava no Web. Além de um vídeo. Oi? Morava no Web. No Web? O livro... Opa, agora eu esqueço desse negócio. O livro... Tanto o livro de Ezequiel, como também o livro do profeta Isaías, ele fala a respeito disso, né? Ele fala a respeito de Satanás, de como é que ele era, né? Ele fala também a respeito dos seus privilégios. Mas algo bem curioso. Eu vou ler um trecho para você, depois eu falo o que está escrito. Ai, que coisa. Primeiro eu vou ler um trecho, depois eu falo o que está escrito. Diz assim: é claro que faz também uma alusão, né, a Ciro, né, mas, perdão, a Tiro, né, ao rei Tiro. Mas olha só que interessante, olha só que curioso. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e fosse semelhante a nós? Agora vem, vou falar versículo, mania de falar versículo, mas olha só o próximo versículo. Já foi derribado no inferno a tua soberba, e com o som dos teus alaúdes, dos teus cânticos, dos teus instrumentos de louvor, vamos chamar assim, né?
e os bichinhos debaixo de ti, e se estenderão, e os bichos te cobrirão. Você consegue entender alguma coisa relacionada a isso quando Jesus fala que o inferno é um lugar onde sempre haverá ranger de dentes, choro, pranto, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre? Aqueles mesmos bichos que quando Herodes, pela soberba dele também, ele botou a capa, né? O pessoal, ele falou, né? O pessoal matou um cristão, né? Aí o pessoal, aí ele achou por bem e falou, então mata mais um. Aí o povo, ele começou a dar um discurso, o povo, não é Deus, não é o homem que está falando, é Deus, é a voz de Deus. Aí ele já se ensoberbeceu, ele já colocou uma capinha nas costas, já achou que era o tal, e a Bíblia diz que ele caiu morto na mesma hora, e os bichos vieram comer. Então, esse mesmo bicho. Então, antes de ele ir para o inferno para ser comido do bicho, o bicho já veio comer antes. Coisa que não presta, para consumir antes. Então, isso aconteceu com Herodes também. Mas Jesus fala também a respeito desses bichos, né? E como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, e aqui falando da queda, né? E que e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda dos lados do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, e ao mais profundo do abismo. Os que te virem compadecerão de ti, e te dirão, esse varão que fazia estremecer a terra, e aqui vem mais algumas coisas aqui, mas enfim, porque também faz uma alusão ao rei Tiro. Mas olha só que interessante, né? Vê a soberba, aquela coisa toda, mas ele foi lançado por terra. Mas até então, segundo os estudos, né, Lúcifer, ele tinha essa liberdade, né, de terra e céu. Existia essa liberdade. Deus, no final da tarde, onde ele ia conversar com o homem do Jardim do Éden, Deus passeava com o homem na virada da tarde. Então isso era algo comum, né? E depois houve, claro, essa separação. Mas entre o reino celestial e o reino físico, tanto porque também se viviam no mesmo tempo. Não existia tempo, tempo passageiro e eternidade, era tudo eterno. A partir do momento que o homem pecou, aí começou a se contar o tempo, mudou o código genético do homem, o homem passou a morrer, mas até então era tudo eterno. Então hoje, por exemplo, a gente fala assim, puxa, Adão viveu tantos anos. A gente não sabe bem exatamente quantos anos Adão morreu, e Eva também. Porque eles foram criados em um tempo eterno. Depois do pecado que começou a se contar o tempo. Então a gente pode dizer que depois do pecado Adão viveu tantos anos. Porque o que é eterno não se passa, não se conta. É como, por exemplo, você vai contar os anos de Deus. Deus é eterno. Ele vive num tempo diferente de nós. Ele envelhece, ele sempre é. Diferente. Satanás tem tantos anos. Ele vive num tempo eterno. Um tempo diferente do nosso. O nosso tempo passa, mas o deles não. Os seres espirituais, o tempo deles é eterno. Assim, também, aquilo que existe dentro de nós, também é eterno. Por exemplo, a nossa alma e o nosso espírito é eternidade, sempre vão estar na eternidade. Para a nossa carne, a carne volta para o pó, mas o que está dentro de nós não, e essa é a questão. Mas voltando àquilo que o Felipe comentou, existia essa liberdade, porque quando ele, por exemplo, pecou contra Deus e soberbeceu, para onde Deus lançou ele? Para a lua? Não, lançou para a terra. Deus podia lançar para outro lugar? Claro, com certeza, mas lançou para a terra. Era de costume dele também, em terra. Mas enfim, não era exatamente nisso que eu ia entrar, né? Acabei entrando. Mas o que ia entrar mesmo? Vou escrever aqui. A gente tinha comentado sobre o figurino, para falar sobre o vídeo lá. Então, e daí, o que os irmãos viram de interessante? Pergunta é boa. A roupa é para assustar, né? Vocês nunca viram? Vocês nunca viram aquilo lá? Vocês nunca viram aquilo lá em lugar nenhum? Vocês nunca viram algo parecido, aquele infeliz em lugar nenhum? Eu Então não foi algo criado,
foi simplesmente uma montagem feita em cima do filme do Peregrino. Ele pegou aquela parte e montou algo. Né? Então, irmãos, tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se lança, tem uma intenção. Existe uma intenção. Agora, por exemplo, quem você imagina que, vamos falar de nome de igreja, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. A gente não vai criticar, só vai falar em nomes e a respeito do efeito. Que igreja você imagina que pode ter feito um negócio desse? Da minha opinião, Batista. Mentira, Assembleia. Ó, Batista Assembleia. Eu vou colocar só o nome, só para você ver se você reconhece a voz desse sujeito. É adventista. Você chute. 11 perguntas feitas para o diabo. Esse cara é da Universal. Quem o criou? Ele faz marketing da Universal. Brilhantes aí. Ele faz marketing da Universal. Esse que questiona, esse que faz a entrevista. Na verdade, não pode esquecer que ali tantas perguntas como a resposta pode ter sido uma pessoa só que... Sim, então, mas por exemplo, para descobrir a origem, de onde veio. Sim, em termos de origem. Né? Ó a voz. Mas só aí, só por esse parâmetro, só pela voz. 11 perguntas feitas para o diabo. Tem tudo a ver mesmo. Não, mas, o locutor da Universal. Sim, mas a voz dele, do Lúcifer, você percebe que tem bastante efeito. Porque a gente trabalhou com rádio, com coisa assim, sim. você percebe que não tem bastante efeito. Mas quando a voz é mais limpa, porque esse cara, na verdade, ele nem precisa de efeito, porque a voz dele tem uma voz de peso. Ele tem uma voz. Ele é colocado. Ele põe os reverb, algumas coisas assim, para dar um... Em si, eu achei bem interessante as perguntas e respostas, embora eu tenho consciência que ela pode ter sido tanto a resposta como a pergunta, né? Porque ali não é o diabo respondendo. Se fosse o diabo, logicamente que ele nem ia responder aquilo ali, ele ia tentar enganar. Ele falou, não, eu era bom, eu fui injustiçado, mentira, né? Então, mas na verdade, para você traçar, para você ter um parâmetro, sei lá, ter alguma coisa assim, para você, né, avaliar, que é baseado na Bíblia, não tem dúvida, né? Eu não tenho dúvida disso. Tem alguma coisa que eu discordo, mas na maioria das coisas, né? Então, mas para servir como base, para você dizer não é isso, fica complicado, né? Porque é a opinião dele, ainda tem uma igreja por trás dele, né? Então, por exemplo, a Universal fez. Então, se você parar para olhar a Universal, eles têm alguns princípios assim que são até questionados, né? Mas o vídeo é anônimo, né? Na verdade, você descobriu Sim, o timbre de voz aí, mas... Sim, o vídeo é anônimo. O vídeo não é... O vídeo é anônimo. E o vídeo, mas só que o interessante do vídeo anônimo, mas também existe o vídeo anônimo tendencioso. Por exemplo, alguns vídeos aqui de louvor, alguns a gente coloca o nome: Igreja Batista Shalom Vila Helena, Ministério de Louvor, louvor tal. Tem vídeo que a gente não põe isso, só põe o nome do louvor. Sabe por quê? Porque ele vai parar, por exemplo, Tu é a glória, ele vai parar junto com outros vídeos no YouTube, ele vai parar junto com outros vídeos que tem esse mesmo nome. E isso é interessante. Alguém está vendo lá Tu é a glória, Raquel Novaes, puxa, mas então a Igreja Batista também, olha só, está aqui embaixo. Então, no YouTube, interessante onde você quer que teu vídeo vá parar. É o nome que você põe. Ele vai ter essa influência. Se você põe o nome Grande ao Senhor, junto com as letras G, ou dos ministérios que cantam a música Grande ao Senhor, lá vai parar também o nosso louvor. Então, alguns eu não coloco o nome, justamente para parar junto com esses, para a pessoa olhar lá e tem algo nosso lá também. Então, quer dizer, quando você põe um vídeo anônimo, também tem uma direção, tem uma tendência, eu quero que chegue lá. Sempre. Assim como um livro. Sempre, da onde ele originar, o autor vai ser tendencioso àquilo que ele acredita, a doutrina que ele está. Né? Se você não se identifica com a doutrina dele, com certeza você vai perceber algumas coisas aqui. Né? Então, assim, o único livro que não é tendencioso é a Bíblia, a palavra de Deus. Aliás, é tendencioso, mas para Deus, não para as coisas, que é a melhor coisa que existe. Né? Agora, os outros sempre vão ser tendenciosos mesmo. Eu sempre defendi essa bandeira e infelizmente é isso que acontece. Não tem um livro lá, eu só quero passar a verdade, não. Ele vai sempre naquilo que ele está fundamentado. Né? Ele nunca vai falar, não, eu tenho isso aqui, mas eu não tenho. Não, sempre toda obra, toda criação que não seja a Bíblia é tendenciosa. Assim como agora, aí existem muitos poréns, né? Por exemplo, se você procura, por exemplo, um livro, vamos supor, o livro Heróis da Fé, qual a intenção dele?
mostrar como os cristãos primitivos viviam, por volta do ano de 1800, como é que eles viviam, e eles expõem isso para a igreja atual, faz uma espécie de uma comparação com a igreja atual. Então, alguns, na verdade, eles levantam histórias, né? Agora, nos livros, por exemplo... Toda regra tem exceção, né? Isso aí não adianta quem afirmar isso aí que não, né? Já está... Isso é antigo, toda regra tem exceção. Mas, na maioria das vezes, a pessoa vai ser tendenciosa àquilo que ela está fundamentada. Ela também ficaria até sem ética se ela tem uma linha de raciocínio, uma linha de fé e põe outra coisa. Para não vou pôr, para não... Ele está sem ética, né? Ela perde a identidade. Perde, exatamente. Me faltou palavra, mas exatamente isso aí. Então, todas as coisas, né, pode ter, né, ou você se identificando ou não, ela pode ser tendenciosa. Então, pela voz, a gente já consegue perceber, né, de onde é. Então, uma montagem, figurino, na verdade, isso aí foi algo assim, que foi pego assim, bem pronto. É interessante? Então, eu comentar, é interessante. Né? Para você pensar, para você raciocinar, né? Mas a principal coisa ali é que, por exemplo, se você for uma pessoa mesmo que conhece a palavra e conhece a Bíblia, revela a personalidade do inimigo, ele engana. Ele nunca vai dizer o que ele disse aí, não, eu era isso, eu era aquilo. O diabo jamais falaria isso aqui. Ó. Satanás jamais falaria isso aqui. Jamais. Então, quem vem escancarando ele? Jesus. Então, o infeliz, ele vem para matar, roubar e destruir. Porque aquele diabo ali está falando muita verdade, entendeu? Diabo falando verdade. Então, mas na verdade é para você ter um parâmetro, criar uma... Como criou uma coisa, não virou uma pauta aí? Acabou fazendo uma pauta. Só para isso, né? Para ter um... Né, mas dizer que... Não tem como. Agora, se fosse o diabo mesmo respondesse, fosse seguro que fosse ele, você ia ver. Aí você ia ver coisa. Aí ia sair daqui com dó dele. Ou convertido a ele. Não faço não. Também. Então, é assim, sempre existe aquele paninho de fundo, aquilo que tem por trás daquilo que a gente está vendo. E é isso que a gente, quando a gente mostra a Bíblia, a intenção nossa é mostrar... Mas só o fato de, para você, só o fato de ter sido a Universal que colocou, por exemplo, qual foi o desencontro que você achou ali? Independente de ser Universal ou qualquer uma outra, alguém tinha que estar atrás, né? Qual foi por exemplo, na sua opinião? Não, esse aí, eu baixei ontem à noite, eu simplesmente deixei baixando, eu vi o comecinho, falei esse mesmo, deixei baixando. Mas um deles tem um tempinho um pouco maior, ele fala um pouco a respeito de música, fala a respeito de... Aí já entra, por exemplo, aquilo que a gente estava comentando sobre tendência, porque, por exemplo, pro Macedo, todo ministro de louvor, todo ministério de louvor está endemoniado. O Macedo é isso. Então, quando ele fala a respeito de ministério de louvor, já fala assim, é um perturbado. Não tem ministério de louvor na igreja deles? Não, é um culto sem ordem. O que não seja o deles? Não, é um culto, eles não têm ministério de louvor. Os que ele toca, eu acho que não, mas não é um ministério de louvor, é um culto sem ordem. O cara simplesmente dá abertura, já começa a cantar, daqui a pouco já dá uns 10, 15 minutos de palavra, se ele sentir já começa a cantar de novo, e dízimo aqui, daqui a pouco já canta mais uma, já dá mais uma palavra, não tem, é um culto sem ordem. Ficou um texto em sentido, atenção dizimista para a resposta. Uma vez eu vi não associei nada. Liturgia. Eu não associei nada com dizimista na resposta nem a pergunta. Uma vez eu vi o vídeo dele, ele criticando diante do trono, né, em especial a Ana Paula Valadão, falando sobre que a Ana Paula Valadão tem o espírito do Caicai. Caicai? Que toda chão que eles fazem, ela se joga no chão e fica glorificando a Deus. Nossa, ele foi forte nas palavras ali. Quem? O Macedo. Ela tem o espírito Caicai. No geral, assim, o ministério de louvor, ele é bem taxativo. Eu, particularmente, tenho minhas reservas contra os Valadão também. Particularmente, eu não sou melhor que ninguém. Eu não gosto de todos os louvores dele. Não, tenho minha reserva contra algumas coisas, sabe, que você vê assim, que não bate, que não tá, sabe, não tá ali, sabe, batendo na trave, voltando para trás. Principalmente muita velocidade, sabe, você vê que não vê muito sentimento. Mais um teatro, vamos dizer assim. É a minha opinião, né? Ninguém é obrigado a pensar que ninguém, porque às vezes a pessoa pensa que eu estou ditando um rap, eu só estou dando a minha opinião. Tenho minhas reservas. Eu, já particularmente, eu acho que eles falam um pouco das letras deles. Então, mas aprofunda um pouco mais, você vai ver que tem mais coisas ali. Mas para aquele pai deles lá que deu ele, né?
Sim, aqui que ele morreu, eu acho, né? O pai desse O Jesse Valadão, né? Márcio Valadão. Não, o pai dele, o avô deles, né? Ah, tá. Jesse Valadão. É um velho que trabalhava no Chacrinha há muito tempo, que se envolveu, pá, com televisão, que isso, que aquilo. Não que eles tenham, não é porque é filho. Hã? É um velhão bem assim mesmo. Ele, a origem dele. Assim, ninguém lembra aquele Jesse Valadão? Então, são da linhagem dele, mas isso também não quer dizer nada. Não é porque o pai é isso que o filho vai ser. Não quer dizer nada, né? Mas assim, Nem conheço. não me identifico muito. Não me identifico. Novela. Eu lembro muito dele da participação no programa do Chacrinha, o que eu mais tenho assim lembrança. O cabeludo, um velho, cabeludo assim, né? Então é esse mesmo. O famoso Jesse Valadão. Nossa. Então tudo tem um plano de fundo. Amém, irmãos? Eles não têm ministério de louvor, então? Não, ou é o pastor que canta, ou é um CD tocando, ele cantando junto, ou é o rapaz do teclado que toca. O R.R. Soares também é assim, não é? É o R.R. Soares também não tem. De vez em quando você vê Mas você banda. percebe que tem. Tem o cantor e os back, né? Mas de vez em quando você vê uma banda, né? O Beck é É obrigatório. raro você ver. É raro você ver, mas tem um pessoalzinho. Uma vez que a gente foi lá, passou lá na igreja dele, a banda estava lá. O pessoal estava cantando, acho que era o culto de umas 9 horas. Eu já fui e não vi. Se quiser, vai dançar, né? Bobão. Eu dos famosos, né? Dos pastores famosos, o que eu mais me identifico é com o R.R. Soares. O ministério dele. Dos que são famosos. Os pastores que são famosos, né? Aquele Jaime Moura também, muito. Quem? Jaime de Amorim. Eu falei Monjardim, né? Esquenta não, gente. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Então, para a gente passar para outra etapa, uma coisa que o diabo. Já ia mostrar o. Eu estou vendo aqui, estou achando que os irmãos estão vendo, nessa queda de energia, ele não volta. E enquanto ele não esfriar, ele não liga também. Mas acho que já deu tempo de esfriar. Já deu tempo, tá ligado? Então, uma das coisas que Satanás jamais iria vir para matar, roubar e destruir, ele jamais iria isso. Porque ele sempre age no oculto. Ele sempre age no oculto. Diferente de Jesus. Jesus, as sombras dele são sempre expostas. Né? Uma pessoa para olhar ali, olha lá o que o Satanás está respondendo e aquele tapiamento, é uma pessoa totalmente alienada, não conhece a palavra, não conhece o inimigo que é. Ele vai ser melhor que Deus se ele tiver essa oportunidade de conversar com você, ele vai tentar, assim como ele tentou você. Ele não desistiu aí. Talvez, fugindo um pouco desse assunto, o que os irmãos acham, supostamente, essas pessoas que aparecem dizendo que foram levadas ao inferno? Que Deus mostrou o inferno. Tem muita coisa na internet assim nesse Tem sentido. muita coisa mesmo. Não, a Bíblia dá indícios que Deus faz isso de mostrar o inferno, Eu vi mostrar uma o mulher céu. pregando isso aí. Você poderia talvez ir em espírito, né? Porque o Lázaro, o rico da história do Lázaro, tentou Não, voltar. pra você e ter uma ideia, tem casos que a pessoa relata que ela sente também. E Abraão falou para ele Não, que mas- é algo abismo grande que não tem como voltar, né? Falar, João. Se eu ouvir falar pra você que viu Jesus, que viu Eu já vi aqui na igreja. Na igreja, eu já ouvi falar pra você. Jesus, quando subiu, ele falou assim: E não me verei não me vereis mais. E Falar quem fala, sem entendimento. Entre você falar. O João fez uma pergunta bem infantil. Qual a diferença entre Deus e Deus anjo? e anjo, ele falou assim: ai, é que Jesus não tem asas. Você lembra disso? Resposta bem superficial, né? Bem superficial. Agora, se a gente for analisar a respeito de fundo, um pouco mais fundo assim, a respeito de palavra, a respeito de Jesus, de o Jesus se manifestar, para quem que Jesus estava falando, não me vereis mais? Os discípulos. Eram judeus. Os judeus viram Jesus? Como que Paulo diz que nem carne, aquilo que muitas coisas que ele aprendeu não foi carne nem sangue que revelou para ele, mas o próprio Jesus teve com ele. Apesar que, se levando por esse lado, Jesus estaria mentindo, então, que ele apareceu para Paulo, né? Então, Jesus, em algumas passagens na Bíblia, a palavra é específica. Isso que tem que se aprofundar mesmo na leitura, porque... Aquilo que a gente estava comentando ontem, a Bíblia não é tão simples assim, não é simplesmente Não, pegar, não tem tem esse entender. Não, é que nem eu falei, a Bíblia ela tem que ser revelada.
Eu creio na Bíblia revelada, pela gente. Por estudo eu acho muito difícil. Você vai entrar. Você vai ser adquirindo conhecimento. Você vai entrar em. Mas você parafuso. entender. É bom você entender, você ter parâmetros, mas que você. Por exemplo, Satanás não vê problema nenhum em você ler a Bíblia. O problema é dele que você lê Ele também conhece a e Bíblia. Exatamente. Ele conhece mais do que nós. Melhor ainda. O problema é dele que você lê e entenda o que Deus quer dizer em Viva cada o versículo. Entender só também não basta. Com certeza, colocar em prática. Aquilo ali, é isso que talvez vai. Se você só vem, conhece, Então, os doutores da lei da época não incomodavam acho que Satanás. nesse Conhecia a palavra que tinha na nessa época, linha aí todos que- eram doutores, não incomodava ele. que é nessa linha que acho que eu adquiri sabedoria, é nessa parte aí, né? A sabedoria de Deus. Você ter entendimento da Bíblia e viver, conseguir viver. Em tudo que você for fazer, você não, isso está escrito. Essa preocupação do Satanás não é a gente ler a Bíblia simplesmente, por que então que muitas vezes tentavam queimar Bíblias em praças públicas e o desafio foi que essa palavra não chegue até os do futuro? Qual a preocupação? Eu acho que foi um problema. Eu estaria lutando contra ele mesmo? Eu não quero, mas eu vou tentar destruir. Eu Satanás. acho que isso aí foi um problema localizado. Vai chamar ele de endemoniado. Por que ele não impediria no Brasil também, então? No Brasil é livre, você pega, você lê quantas Bíblias você quiser, onde você quiser. Aí, então o diabo gosta do brasileiro, não, deixa ele ler para se salvar, eu só quero. Isso aí Não, mas eu acho que nesse caso o diabo não trabalhou nesse. Acho que mais muitas vezes é interesse pessoal, né? Em alguns casos. Pode ser. Isso daí, né? Esse padre queimar nem é do nosso tempo, é? Por volta do ano de 1800, mais ou menos. É recente, né? Não está tão longe assim. isso pode acontecer. Não, às vezes é algo assim mais radical do que queimar a Bíblia. Existe no nosso tempo, bem recente, por exemplo. Tem lugares que existem leis. Aqui no estado de São Paulo existem cidades que têm leis municipais que o evangelho não pode ser pregado. No Brasil, tem lugares que um amigo nosso, Deus, o pastor, ele foi alugar um salão em uma determinada cidade onde ele foi abrir a igreja do ministério dele. Depois de tudo certo, praticamente, a mulher falou assim: agora só falta o padre aprovar. Falou: o quê? Falta o padre aprovar. Ou seja, se o padre não aprovasse o negócio, não. O último que falava era o padre. Falou: deixa para lá, deixa o padre isso daí. Agora, existem países aí fora que o evangelho não pode nem entrar. Ou, se alguma pessoa for descoberta sendo ela cristã, ela morre. Agora, vai bem além daquilo de que ela Bíblia. Porque isso daí, há pouco tempo atrás, cidades pequenas, que muitas vezes É o costume também daquele pessoal ignorante lá também, que não tem até a cabeça lá de vento lá e fica com essas histórias. Eles têm coisa contra as mulheres também, né? Mulher lá, para eles é um lixo, nem dirigir pode. Uma mulher lá, ela estava para ser presa, mas condenada assim, em última instância mesmo, né? Chegada simplesmente porque ela dirigiu um carro. Então, coisa assim, um povo que não dá nem para você queimar a Bíblia para ele. Aquele redondeza ali de Israel, aquele meio ali, aquele pessoal aquele meio ali. Então ali tem pessoal ali que não dá nem para você levar em consideração. Queimar a Bíblia para eles é uma coisa assim pequena, diante Aquele pessoal que eles são islamistas, eles se explodem lá, colocam bomba e entram no meio dos outros. Então, São acredita que uma virgem vai estar esperando do outro lado. Então são pessoas que nem devem servir de base para o cristão, são pessoas que, sabe, a cabeça deles sabe, e Deus me livre de estar cometendo uma injustiça, mas você vê cada coisa. Agora eles estão cortando a cabeça das pessoas, né, que eles prenderam lá, isso os islâmicos mais extremos lá, né? Cortando a cabeça, mandando vídeo ainda para os Estados Unidos, nós estamos fazendo isso, e eles cortam um vídeo assim, pura maldade, isso se o endemoniado, né? Isso aí o de Macedo poderia dizer, pessoal, né? Pessoalzinho que agora tem um cara que corta a cabeça do outro, mostrando aqui, sabendo que a mãe e o pai estão assassino ali, só por queimar uma Bíblia para ele, meu filho. É que nem ligar um fogão para fazer um café. Né? A gente fica bem feliz, né? Então, o veneno no meio do porra, entra ponto de vista. Aí aquele povo ali Deus me livre, eles são muito. Até Jesus passou apuro com aquele povo ali, o povo ali Deus me livre. Mas existe uma preocupação de a palavra não chegar até nós. E outra preocupação é a gente não entender o que está escrito. Como diz a parábola do semeador. Essa preocupação existe.
E ela sempre vai assistir da parte de Satanás, porque muitos satanistas, até mesmo que se converteram ao Evangelho, é interessante que eles até ouviam alguma coisa a respeito de Deus, vamos dizer assim, mas ainda assim Satanás procurava desviar ele dos caminhos desses aí. Mas quando eles... esse negócio espiritual é um negócio que acredita quem quer, né? Quem não quer, é como por exemplo experiências que a gente tem com Deus. E do outro lado, quem quer acredita, quem não quer, mas é uma questão de opção, de opinião, mas enfim. Satanás age na mente das pessoas. Mas coisas que a gente não consegue entender, pastor. Ele não é onisciente, mas dependendo de como ele está agindo na mente... Ele é astuto, né? Não, assim, ele não é onisciente, ele não consegue ver todas as coisas, nem saber todas as coisas. Ele tem uma percepção. Sim, mas o nosso cérebro, ele indica a respeito de quando nós vamos pensar em algo. O nosso cérebro ele tem os movimentos dele. Então, quando eles procuravam pensar em Deus, naquilo que eles já ouviram um dia, eles diziam assim que eles sentem uma dor de cabeça, que parece que vai explodir. Então, é uma dor de cabeça assim que parece que a cabeça dele explodir, dá vontade de se matar quando ele ia pensar em Deus. Por isso que muitos não saem. Então tem todo esse... É uma opressão maligna, né? Mas assim, você acha que uma estimativa assim, que existe muita gente seguidor de Satanás mesmo assim? Existe, literalmente existe. Hã? Literalmente existe. Inclusive uma igreja que montou agora, está no Mas aí no caso, no Rio de Janeiro, qual é a 666. expectativa deles? Como que é o nome dessa igreja que você pôde falar? Putz, já me fugiu da Crescendo- memória agora, porque é Crescendo tanta Graça. coisa que eu pesquiso, que eu busco. Crescendo em graça? Mais ou menos. Porque esses dias apareceu um cara se levantando falando que ele era Jesus. Então, O nome da igreja é esse. o pastor deles é Jesus para eles. Então, para eles não existe pecado. É um Todo mundo é exatamente. É o 666, que é a marca deles. O pastor deles é o próprio Jesus. Claramente. Claramente. Mas esses que Eu, ficam na placa, eu sou Jesus. não é esse que É que você tatuou o 666. eu já vi já não. E ele diz, né? Todos Que é o número da devem ter. bênção. Não, e tinha gente da Universal lá se tatuando, que era de lá. Tinha saído da Universal para estar lá. Não é isso aí de gente se enganar. O próprio Deus diz que entrega a pessoa ao engano, né? Quando a pessoa, ele já vê que a pessoa não tem jeito, ele entrega a pessoa. Aí a pessoa vai lá achando que está servindo, que isso, que aquilo. Eles têm muita coisa ali que é horrenda aos olhos de Deus. Principalmente o homossexualismo, né? Que para eles é uma prática normal. Diz que Deus vê ele em espírito e ele faz, né? Ele faz Então é exatamente esse. a forma que ele faz sexo não importa para Deus. Eles têm Exatamente um essa. desse. É uma coisa assim, totalmente desvirtuada, né? E é uma igreja que já tem milhões Você de viu que vai passar na TV, eu não sei se é essa semana, é uma criança pequena que ela quer ser homem de qualquer jeito. É uma menininha. Eu acho que vai passar na TV agora, não sei. Você viu, Antônio? Não vi, Então vai passar, não sei se é Globo Repórter, sei lá, sei que vai passar na TV. Ela é uma menina, mas quer ser homem. Ela quer ser homem, desde Então o na rua de bebezinho casa ela já também, nasce. assim, né? Ela já tá. Não, e os pais aceitou porque cortou o cabelo da menina, não quer que a menina vestir igual homem, a menina tá igual homem. Eu não sei se é na SBT, na Globo, eu não sei qual canal que é. Vai passar agora. Na TV. Mas isso daí não tá longe, E a né? menininha fala Do lado da gente aí, que ó. ela quer ser homem. A menina que vira homem. Igualzinha, tá cortou o cabelo. Na O rua de casa espírito tem- já entrou nela desde bebê. Já entrou, já manifestou o espírito na menina desde pequena. Mas aí de novo ela investe pesado nisso. O homossexualismo não é um Os caras de espírito. Globo, isso é também não era. Não, comum não, eles investem pesado nisso. Não, SBT, na Tentando Globo, provar você as coisas do outro Ela lado que... tenta passar uma como se se fosse fosse normal uma situação. uma coisa Ela tenta natural. banalizar. Mostra o lado bom, né? Uma das estratégias de Satanás é banalizar. Porque banalizando, fica uma coisa meio que já o povo vai aceitando melhor. Fala, hoje em dia é normal isso aí, né? Hoje em dia, a mãe vê, hoje em dia não é só minha filha que está virando sapatão, é normal isso aí. Banalizou. Mas Antigamente isso seria um escândalo terrível que muitos, né, escolheriam ser padres só para não revelar que não gostavam de mulher. Isso daí é para acabar com a raça humana, porque 2 homens e 2 mulheres não vão gerar É que nem o- filhos, né? Não. Então vai. É que nem o Ratinho falou, o Ratinho não me engano, mas ele falou uma verdade. Ele falou, solta 50 mulheres numa ilha e volta depois de 10 anos ali. Pode ter morrido alguma, mas aumentar alguma, mesma coisa você soltar 50 homens, né? Pode ter morrido alguma. Esses dias, eu não me lembro que dia, era no programa da Fátima.
É verdade, sabe? Ele está falando sobre que, exatamente sobre a questão do homossexualismo, que família não precisa de um homem e de uma mulher. Dois homens, duas mulheres, é o que basta. Na verdade, o princípio de Deus é esquecido aí, né? O princípio de Deus não é esse, né? Eles acham que o importante é ser feliz. Não importa o jeito. Então, a tese dele... E também nesse sentido, assim, que pelo menos eu estava pensando esses dias, que eles querem retardar as mulheres terem filhos, né? Eles querem retardar cada vez mais, as mulheres guardam lá as coisas lá e depois tem filho mais tarde. Mas eu vejo assim, que querendo ou não, está destruindo a família, porque, exemplo, que a mulher esteja com 40 anos, ela vai lá querer fazer, deu prioridade ao emprego. Exemplo que não dê certo, ou que dê certo faz só 2 ou 1 filho. Sendo que, na verdade, por naturalidade, a pessoa não seria assim, né? Você falava muito em controle de natalidade, você já ouviu falar? Controle de Na quê? China que é assim, Natalidade. Mas pra quê? Pra diminuir o ser humano, pra acabar com a raça humana, eu acho. Mas aí que você tem que ver que é isso, para quem conhece a palavra, é o cenário do fim do mundo. A Bíblia diz que nos últimos tempos haverá escassez de víveres. Escassez de víveres nada mais é do que pouca coisa vivendo. Né? E que vai haver tragédias e todo tipo de coisas que tendem, vamos dizer, a raliar, lá no signo fala a raliar o mundo. Né? Então isso daí é uma coisa que infelizmente vai acontecer. Há uns 20 anos atrás era normal você olhar uma família e ter um monte de irmãos, né? Hoje é 1, 2, 1, 2, Mas isso pra daí levar. E a também turma é pelo culpa a custo de televisão vida, ainda, né? Hoje você tem que pensar bem antes de... Porque é comum você ver também gente drogado na rua, com o filho no braço jogado para a rua. Isso é a pior coisa que tem. É uma coisa também que eu acho que para Deus também não é. Lógico que pela irresponsabilidade de um inocente ali tendo que estar... Porque na verdade ele vai nascer já no Porque sofrimento. todo mundo pode passar por uma fase ruim, né? Mas o problema é quando você insere o inocente ali no meio ali, não está nem aí com isso. Né? Porque a família passa dificuldade, mas a família está junto. Quando a pessoa inocente nasce, está na rua. Então eu acho que nesse caso o controle de natalidade, sei, também é questão de ponto de vista. Mas de certa forma já é uma preparação já. Então, o De certa cenário forma, tem já que é uma ficar preparação. pronto. O cenário tem que ficar pronto, não tem jeito. Não tem como Porque escapar. no mundo se cria oportunidades, se cria, vamos dizer assim, vazão, se dá muitas brechas para chegar nesse ponto aqui. Bom, para a pessoa ela começar a imaginar, um casal, minha tia está aqui, teve 12 filhos. Agora 12 filhos. O que a gente vai fazer para que as pessoas elas pensem que não é bom ter filhos? Aí eles vêm soltando as coisas que não prestam, e vem fome, e vem... Por que o teu salário é chamado de salário mínimo, cada vez mais mínimo? Exatamente por isso. Para que a pessoa não tenha condição de manter uma família de 10, mas agora ela pode manter uma de 6 só. E aí a coisa vem vindo. O próprio sistema, ele já vem preparando a mente e o coração das pessoas para isso. E vem aquela coisa de consumo, não, eu tenho que comprar, quer dizer, os filhos estão dando de pezinho no chão, mas tem que ter TV lá de 100 polegadas lá, sei lá de quanto lá. Eu vou rebocar essa parede? Não, vai encaixar uma televisão. Então, a criançada está no chão. A criançada está no chão. A televisão está no tijolo. Nesse caso, as crianças às vezes optam, né? Mas Já comprou do tamanho da parede que você quando a rebocar. pessoa não tem condição psicológica tem mesmo. A droga é a Mas condição. só quem que solta as drogas? O próprio sistema solta isso no mundo. O próprio sistema. Por exemplo, Bom, aí já entra os viciados, né? exatamente, mas por exemplo, os viciados. Para ter um viciado tem que ter alguma coisa para o viciar. Então ele vai soltando as coisas no mundo aí fora. Para estimular a prostituição, eu vou vender Poxa, eu vou vender uma caneta, então bota uma mulher pelada lá, uma mulher sem roupa lá, toda sensual. Não tem nada a ver com o produto que eu estou vendendo, mas eu ponho lá. Quer dizer, vai despertar e a prostituição, o negócio vai pegando. Até o crack, há uns tempos, faz tempo já que eu vi na televisão, ele estava ensinando como que fazia, ele estava dando a fórmula, como que fazia as drogas. O quê? O que eles estão querendo insinuar? Insinuar que qualquer um pode fazer. O crack é caro por isso. Então, mas ele estava ensinando, ele estava dando fórmula para a pessoa fazer. A mente das pessoas vão sendo Era preparadas para raro, isso. era raro você ver uma pessoa falar de usar crack. E hoje a turma já tem um crack com uma crack. Né? Por exemplo, no bolso. tem até muito cristão, se podemos chamar assim,
cristãos, por exemplo, são influenciados por mídia. Por exemplo, muitos estão trabalhando, muitos estão estudando, mas muitos não estão em casa, vendo alguma coisa. Ou talvez, se não de frente à novela ou diante de alguma porcaria assim, deve estar de frente. Por isso que o WhatsApp, lá, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Influência. É, uma coisa que está fazendo aqui das coisas mudando, mas tudo isso daí vai se acabar em quê? Em Deus, né? Então a gente tem que se firmar nele e fazer o quê? A nossa parte é essa. Buscar mais e mais dele. Então imaginou se acontece dele liberar mesmo a maconha aqui, eu acho que vai virar uma catástrofe. Porque sem liberar Você já sabe que a surge maconha, tudo. ela é mal utilizada, porque ela é remédio. Então, né? mas mesmo assim, as pessoas que já é viciada não quer saber. Eles querem fumar, eles querem matar, roubar, destruir. Eles devem ter pra isso. As maiores anestesias que existem são a LOP, por exemplo. E começa, eu acho que aí é a porta para entrar no crack ou outro vício. Aí é a porta, eu vejo. Esses dias eu estava ensinando a cultivar maconha. Cultivar maconha. Ninguém nunca me ensinou na Bíblia como é que você faz para comprar uma Bíblia de estudo, mas ensinaram a cultivar maconha. Agora imagine a influência de uma criança que está formando o caráter dela, ela entra no mercado e vê uma prateleira vendendo maconha. Imagine o impacto que isso causa na vida dela. Para ela vai crescer um mundo que é normal. Se você levar para o lado do cristianismo, o cigarro já faz esse papel. Né? Quando ali diz que os viciados não herdarão o reino do céu, não é os viciados em cigarro, não. Cigarro até passa, mas maconha não é viciado. E hoje, por exemplo, você vai ver hoje um cara que está caído na rua porque quando era pequeno, eu tenho um colega meu na sala de aula que fala que quando era pequeno, depois das festas, saía bebendo os restinhos de gole de cerveja que tinha nos copos, que a mãe falava para ele beber. Às vezes nem falava, a gente já tem aquela... Porque o ser humano já tem uma tendência pro mal, né? Eu que usava do carro, né, ficava de olho assim nos pontos de ônibus. A turma que entra, a hora que viu o ônibus, a turma joga um cigarro fora e joga às vezes um pedacinho maior, né? Aquele adivinha de quem que é. Você chegou a fazer isso, doutor? Já, né? Como eu lembro, não? Eu fazia muito isso daí, quando eu queria aprender a fumar. Né? Eu ficava olhando aqui, a pessoa quando ela vai entrar, ela tá fumando, o ônibus chega, ela joga fora, aí joga o telefone na tela, e aceso, já é uma maravilha. É só chegar, quer dizer, aí, se você não tá com uma direção, com foco, mano, Zé Bituca não, Antônio Bituca. Zé Bituca era ele. Trocamos nome aí. Então semana que vem a gente vai entrar no assunto. A gente vai entrar assim diretamente no assunto. E entrando na parte 7, aqueles que se mantêm firmes até o fim serão salvos. Mas a gente vai comentar a respeito de um versículo que ele é muito mal interpretado. Porque quando a gente não percebe onde eles estão, onde o versículo está, eu posso interpretar aquilo de uma maneira errada. Então eu deixo o texto e o contexto de lado. Existe um versículo que diz, para a gente terminar, que o Evangelho, né? Vou achar exatamente esse versículo aqui. Não estou com vontade mesmo. E esse Evangelho, a gente vai começar comentando sobre Mateus 24:14, que fala assim: e esse Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Tá? Na tua casa você veja onde está escrito, para que tempo que é isso. É claro que nos nossos dias a palavra é para ser pregada, mas Jesus não necessita disso para vir. Não é para a gente, mas terça-feira que vem a gente conversa sobre esse assunto. Mas analisa Mateus 24:14, onde isso está? Que meio de contexto que está isso aí? É uma conversa, aí surge esse versículo. Não é um versículo isolado, ele está no meio de um contexto. Jesus não parou, simplesmente saiu e disse e voltou. É uma conversa e esse versículo foi dito. Então está no meio do contexto, ele tem uma direção. E Mateus 24:14. Muitos pastores creem nisso daí, que acham que Jesus não voltou ainda, porque o Evangelho, existem alguns confins aí, que o Evangelho não chegou ainda. Mas, Né? uma vez eu Já vi vários pastores falando sobre isso. A gente no curso de teologia estuda sobre isso, que fala gente, e o pastor que apresentou fala que gente não fala indivíduo em si, mas em nação. E hoje não se pode dizer que existe alguma nação do mundo que ainda não viu o Evangelho.
existem pessoas que não ouviram. Acho Que que não o Evangelho deram já alcançou. ouvidos. Existem pessoas que não ouviram e não deram ouvidos. Mas que o Evangelho não alcançou todos os países do mundo, aí é mentira. Se você considerar a mídia, né? Hoje você vê aí, eu estava vendo lá esse dia aí, se você considerar a mídia, se a mídia pode ser considerada como uma ferramenta para pregar o Evangelho, segundo a Deus, não segundo o que eu penso, segundo a Deus, praticamente o Evangelho está pregado no mundo. Agora a questão não é, a gente não fala de indivíduo Agora, em si. se Deus espera que vá um representante, né? Representante eu digo um pastor, alguém assim, para chegar e falar, gente, é assim, assim, assado, que não seja só a mídia, só aquela coisa, né, sintetizada, ainda falta um pouco. Mas eu acho assim, eu acho que não existe ninguém no mundo que não ouviu falar do Evangelho de Jesus. A não ser que ele não queira dar ouvido e não queira ouvir. Aí, mas alguma referência ele vai sempre ter. Eu já não acredito particular. Eu acredito que não há nenhuma nação que ouviu, mas ainda existem pessoas que não ouviram. Mas por não querer, mas não por não ter acesso. Ainda existem pessoas que ainda não, porque ainda não chegou exatamente na cidade ali. Aí a gente começa a entender um pouquinho a respeito de autoridade espiritual e de hierarquia também, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, porque pessoa também representa a nação, como o João estava comentando. E você lembra quando Jesus ele falou assim, que quando os discípulos chegassem na cidade, eles negassem, né, a palavra de Deus, as pessoas não quisessem o Evangelho, eles teriam que sacudir, era um costume da época também, sacode pó, como quem diz, não vou nem levar nada daqui, sacode pó e parte para outra cidade. Ou seja, muitos dali não teriam ouvido, ou seja, mas muitos dali ouviram também, é isso? Muitos dali ouviram também, ou seja, mas em algumas pessoas até então o Evangelho não chegou, mas e o resto? Ou seja, mais pessoas ali que representavam nações, né? Elas estavam ouvindo. Aí a gente começa a entender sobre hierarquia espiritual. Sim. A gente dá para entrar um pouquinho nesse assunto também. Amém, irmãos? Mas nesse caso a mídia não enquadraria, né? Hierarquia espiritual, ela vai entrar. Na verdade, eles estão lá em cima. Quando você se coloca debaixo daquele jugo, automaticamente você toma posse daquilo. Quando se fala em mídia, cada vez que eu abro a porta da minha casa, eu me sujeito ao que está aparecendo ali. Posso ser abençoado ou amaldiçoado. Eu abro a porta. É diferente de, por exemplo, o mal vir de frente a você, você repreende, você resiste. Diferente. Agora, quando eu abro a porta da minha casa, por exemplo, falando em mídia, através de televisão, através de computador, através de coisas assim, quando eu abro a porta, aí é diferente. Eu dei legalidade. Aí eu entro debaixo daquela autoridade, eu me sujeitei àquilo. Aí a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto também.